Estamos iniciando mais um programa Meditações Ponto de Partida, seu companheiro de todas as manhãs aqui na Band. Você está convidado a estar conosco antes de sair de casa, antes de ir para o trabalho, antes de ir para as suas atividades, você poder meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Como já falei nos programas anteriores, nós estamos meditando sobre os Salmos que são cânticos que foram escritos por vários compositores e que têm o objetivo de confortar, de orientar, de exortar. Hoje nós vamos meditar no Salmo 6. O Salmo 6, no verso 5, diz o seguinte: Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Interessante que uma das coisas que mais chama a atenção do ser humano é a morte. Por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. Deus nos fez para viver. Mas como surgiu a morte? Bem, a Bíblia fala no início, lá em Gênesis, que a morte é o resultado da desobediência. Deus havia dado uma ordem de que o casal, Adão e Eva, não deveriam tocar em uma árvore que havia sido colocada no Jardim do Éden, que era justamente o local da moradia de Adão e Eva aqui na terra. Eles deveriam ser mordomos, gerentes, eles deveriam conduzir esse planeta, encher esse planeta. Quando Deus criou, essa foi a ordem. Deus deu um lugar perfeito, um lugar sem dor, sem sofrimento, sem morte, e disse para eles que deveriam encher essa terra para que dessa maneira pudessem então se desenvolverem e se multiplicarem. Interessante que o texto do capítulo 6, verso 5 diz: Pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Aqui é uma mensagem de conforto, uma mensagem de direcionamento ao Deus Criador. E aqui como se Davi, que é o autor do Salmo, estivesse conversando com Deus e dizendo assim: olha, na morte não tem vantagem. Isso é uma grande verdade. Quando a gente vai, por exemplo, ao livro de Eclesiastes, e ele é um dos livros que talvez mais esclarece esse assunto, diz assim no capítulo 9, o verso 5, Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Mas, então, como nós podemos resolver esse assunto da morte? A Bíblia diz que a morte não é o fim, mas quando uma pessoa morre, ela não tem consciência, ela não tem condição de se comunicar com os vivos. É isso que a Bíblia diz. Mas alguém que talvez você conheça disse: eu já me comuniquei com os mortos. Bem, a Bíblia diz que não são os mortos. A Bíblia diz que os mortos não sabem nada. A Bíblia fala da ressurreição. Então, qual é, a esperança para a morte? É a ressurreição em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a morte é o fim, mas que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Isso nós encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 17. E também em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Portanto, queridos, você que está aí, quem sabe aflito porque perdeu um ente querido, perdeu um amigo, perdeu alguém, eu quero dizer para você que a morte não é o fim, mas que a morte é um estado de inconsciência. Interessante que a Bíblia tem vários textos sobre a morte. Por exemplo, anotei alguns. Salmo 116, verso 15 diz assim: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Como pode ser preciosa a morte dos seus santos? Sendo que o próprio salmista diz que na morte não há recordação de Deus. Aqui é uma referência àqueles que morreram crendo em Deus, que pediram perdão dos seus pecados. Aí Deus promete ressuscitá-los sem dor, sem sofrimento, sem marcas do pecado, sem marcas da doença. Outro texto interessante nós encontramos em João 11, 25. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não está falando aqui de purgatório, Jesus não está falando aqui de uma alma que se desprende do corpo. Pelo contrário, Jesus está falando da ressurreição. O que é a ressurreição? É a pessoa morrer, ela fica num estado que é a morte de inconsciência, e se ela durante a vida andou em conformidade com a vontade de Deus e pediu perdão dos seus pecados, porque todos somos pecadores, ela terá a oportunidade de reviver na ressurreição. E é isso que Jesus se refere, como aconteceu com ele, lembra?
Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele morreu na sexta-feira, no sábado ele ficou no sepulcro, como que descansando conforme o quarto mandamento, é uma ideia interessante, até para um outro tema para nós conversarmos, e no domingo ele ressuscita. Então a maior prova de que existe ressurreição é o próprio fato de Jesus ter ressuscitado. Interessante que isso aconteceu também com Lázaro, ele ressuscita Lázaro. Lázaro não ficou num estágio intermediário, ele não foi para o inferno, não foi para o céu, ele ficou na sepultura, porque é isso que acontece com uma pessoa que morre. Por isso que o salmista diz, na morte não há como conversar contigo, Senhor. Na morte não dá para te louvar, é isso que diz o Salmo 6, verso 5. Porque é um total estado de inconsciência. Tem outros textos, por exemplo, em Filipenses 1, 21 diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que Paulo está dizendo que morrer é ganho? Porque ele está se referindo à morte daqueles que se arrependeram. Porque um dia irão reviver, mas não com sofrimento. O Apocalipse capítulo 21 fala um pouquinho dessa realidade. E nós encontramos ali em Apocalipse 21 a seguinte afirmação que eu gostaria de ler com você, que diz assim, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, verso 4, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele está se referindo aqui justamente a esta nova oportunidade em Cristo, no céu, de nós termos vida eterna. Muito bem, quero lembrá-lo que nós temos o programa todos os domingos às 8 horas, em forma de debate, e também existe um QR Code aqui na tela que você pode pedir esta revista, a revista que leva o nome do nosso programa, Ponto de Partida, onde você pode se aprofundar ainda mais em temas da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e não esqueça, seguir a Palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até o próximo programa.